Bate-bola. O seu debate preferido, com os campeões da bola. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. No Bate-bola da Clube. Os campeões da bola. André Luiz Cabral. Estamos começando o Bate-bola da Clube de Pernambuco nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Estamos com Wellington Araújo, João Batista Nascimento, Osmar Cordeiro para o Bate-bola desta sexta-feira. Vamos começar diferente, porque temos aqui a ilustre presença, direto de Belém do Pará, do técnico Hélio dos Anjos. Então, vamos agilizar, e o treinador Hélio dos Anjos nos abriu uma brecha na sua agenda para nos atender. Então vamos inicialmente já começar a entrevista do técnico Hélio dos Anjos. E eu começo por você, o Wellington Araújo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, André. Um abraço a todos os colegas, um abraço ao professor Hélio dos Anjos. Aliás, André, começar cumprimentando o Hélio. O passarinho cantou, viu, André? Sim. Que ontem foi dia de vinho, muito vinho, porque foi o aniversário da primeira dama de Hélio dos Anjos. Então tem que ser. Parabéns e muita saúde à primeira dama. Um abraço, Hélio. Obrigado, um abraço, Hélio, um abraço a todos aí, um prazer estar com vocês. Pois não, Wellington, é com você. Vamos lá. A primeira pergunta. Ô, Hélio, me diga como você encontrou esse Paysandu. Porque você teve uma passagem no Paysandu, pediu para sair na época. E eu queria saber de estrutura. Você saiu, encontrou um Paysandu melhor ou do mesmo jeito? Boa tarde a todos. Olha, eu encontrei um Paysandu melhor. Eu encontrei um Paysandu dentro do seu departamento de futebol, mais humanizado, dentro da sua estrutura bem melhor. Uma melhora de 100% mais ou menos do que a gente deixou aqui há praticamente 2 anos e meio atrás. Nós temos um presidente muito consciente, é um grande empresário que traz muito da sua empresa para dentro do clube em termos de organização. E eu estou muito feliz com aquilo de crescimento que eu vi. Uma pena ainda não ter construído o seu CT, mas o resto aqui as coisas estão caminhando muito bem. Bom, vamos à primeira pergunta do companheiro João Batista Nascimento. Pois não, Joãozinho? Olha, boa tarde, professor Hélio dos Anjos. É um prazer muito grande voltar a conversar com o senhor. Eu que aprendi tanto, né, lhe entrevistando em coletivas quando o senhor estava, na época, um certo tempo atrás, treinando o Clube Náutico Capibaribe. Então me ensinou muito nos seus treinamentos com as perguntas que a gente fazia nas coletivas. Mas eu lhe pergunto agora inicialmente, como é que o senhor analisa o momento do brasileiro da Série C dentro desse bojo aí, onde 8 equipes classificam a próxima fase, e esse trabalho que o senhor vem fazendo agora no Paysandu, recebendo o Paysandu numa situação que não era confortável, professor? Olha, meu amigo, a competição ela está realmente no seu final, na fase classificatória. Algumas surpresas negativas, algumas camisas pesadas não estão lá na frente, né? Caso Paysandu, Remo, CSA, o Náutico já teve algumas rodadas bem lá próximo da frente, né? Dos 4 primeiros, e para mim isso é uma surpresa, mas ao mesmo tempo também nós temos que valorizar essas equipes tidas com menos camisa, mas também a gente sabe com grande organização. Então, isso aí está fazendo com que a competição tenha um equilíbrio muito grande. Haja vista, nós temos 23 pontos e tem 4 equipes atrás da gente com 22. Então, você imagina bem, isso mostra o que a competição vai render nessas 3 próximas rodadas. O nível técnico, eu acho um nível técnico bom, e acredito também que nessa reta de chegada, algumas camisas pesadas vão prevalecer. Por isso mesmo que nós temos que ter toda a atenção aqui, porque nós temos um clássico, um jogo dificílimo, né? O Náutico é uma das camisas pesadas da competição. É um time que vem, queira ou não queira, com mais regularidade do que até a própria nossa equipe. Nós tivemos problemas seríssimos na temporada, seríssimos. Para vocês terem uma ideia, o
Paysandu liberou já em 6 meses de trabalho 23 jogadores. É um planejamento que a gente tem que estar sempre refazendo, né, alguma coisa. Mas, acima de tudo, eu acredito que nessa reta final, essas camisas pesadas vão fazer prevalecer. Atenção, o Náutico, o próprio Paysandu, o CSA, porque se essas equipes entrarem na disputa mesmo da próxima fase, essa competição vai ser uma loucura de média de público e também de técnica, que é o que é mais importante também. Osmar Cordeiro é o nosso companheiro também que está aqui para essa entrevista. Pois não, Osmar? Muito boa tarde, Hélio. Existe alguma coisa diferente em termos de preparação ou até se existe, por exemplo, alguma premiação diferente, maior para esta reta final de confrontos tão decisivos que tem a equipe do Paysandu, como você falou, as camisas pesadas precisando se sobrepor, e aí é um jogo muito importante contra o Náutico em todos os elementos que envolvem esse Paysandu e Náutico também. Olha, todo mundo me conhece, sabe que a minha forma de trabalhar bate muito de jogo a jogo. O clube tem tido uma responsabilidade muito grande com salários em dia, uma responsabilidade muito grande com bichos, com premiação, de acordo com a importância da competição, premiações, na minha visão, melhores do que 80% dos clubes da Série B. Entende? Premiação justa e necessária, porque a gente sabe que é assim no futebol, né? E o mais importante é que um jogo como esse, ele é sim significativo, porque são 2 camisas pesadas. Mas enganam-se aqueles que nós estamos aqui criando uma motivação por causa do último jogo, que aconteceu há 1.500 e poucos dias, ou 1.400 e poucos dias atrás. Daquele grupo do Paysandu só tem um jogador, que por sinal fez um belíssimo jogo naquela partida, que foi o Vinícius, que fez inclusive o primeiro gol daquele jogo. Então nós estamos pensando mesmo a nossa necessidade de ganhar. E a direção tem feito um bom trabalho, né? A recuperação do time ela é notória, né? Tanto que nos últimos 5 jogos o aproveitamento nosso é acima de 70%. Se tivesse o Paysandu esse aproveitamento dentro de toda a competição, nós seríamos o primeiro colocado, né? Enfrentando um Náutico que não perde há 6 jogos, mas que tem um aproveitamento menor nos últimos 5 em relação ao Paysandu, né? Mas um time estabilizado dentro da competição. Então, representa muito esse jogo. Uma coisa é certa, é de 17 a 18 mil pessoas na Cona Sul. Os ingressos de cadeira já estão totalmente esgotados. Os ingressos de arquibancada, eu acredito que esgota de hoje para amanhã, no máximo amanhã pela manhã. E nós vamos ter sim um palco bom para o jogo. E também é legal, porque o jogo é grande, são 2 camisas grandes e a gente quer tentar ganhar do Náutico para a gente sobreviver em relação às 8 primeiras colocações. Hélio, é o tipo do jogo que o atleta quer jogar, que o treinador quer estar presente, que o cronista esportivo quer transmitir, quer cobrir. Primeiro que é um clássico tradicional do Norte e do Nordeste, não é? Por tudo que significa a história dos dois, não é? Concordo com você que o que aconteceu em setembro de 19 está no passado, não é ingrediente para quem vai jogar. Porém, para o torcedor do Paysandu, eu tenho certeza que vira e mexe ele tem pesadelo com aquele jogo e não deve gostar muito do Voaden, né? Por causa daquela partida aqui nos Aflitos. Procede a informação, se é que você tem essa informação, de que em algum momento se pensou em levar o jogo para o Mangueirão, Hélio? Não, o jogo, se não tivesse o Mangueirão sido reservado para o jogo de 8 de setembro, parece, da seleção brasileira aqui, o jogo seria no Mangueirão com 45, 50 mil pessoas, pode ter certeza. E por sinal, o Mangueirão está um espetáculo, é uma coisa mais linda, mas muito lindo, estádio de primeiríssimo, você entende? Depois da recuperação. Sim. Seria lá, sim. Mas nós ficamos impossibilitados em função desse problema que eu citei. Tanto que se nós classificarmos entre os 8, fizer a primeira rodada da outra fase em casa, nós também não vamos ter condições de jogar no Mangueirão. Agora, o que você frisou, a torcida, a gente não tem um controle dela, não tem um controle dos sentimentos dela. Realmente existe, sim, o
torcedor tem aquela partida como uma partida fatídica na vida e reviver um pouco depois que o Voaden declarou há 2 meses atrás que foi um dos maiores erros da carreira dele, né? E tudo isso vem aflora no torcedor. Mas o que eu quero mesmo é minha torcida presente, o que eu quero mesmo é um bom espetáculo, um grande jogo e que vença aquela equipe que produzir mais em paz, né? Porque não tem porquê ter guerra no futebol. Você entende? Já que são 2 camisas respeitadas e, acima de tudo, 2 instituições que todos têm que respeitar. O Wellington Araújo. O amigo Hélio tá no Viva Voz, não, né? Não. Não, tá. Porque tem hora que aproxima e sai, eu pensei que ele tava no Viva Voz. Hélio, você é um cara que gosta de números. Com 29, classifica, Hélio? Qual é a conta? Eu tenho uma conta de 30, mas eu acredito, Hélio, sinceramente, pelo equilíbrio que está acontecendo, a gente vai ter classificação por 29. Eu acredito que vamos ter classificação por 29. Você entende? Porque você acompanha os números tanto quanto eu, né? Como tem uma dificuldade muito grande, os resultados estão sendo assim, de alguns empates a mais, né? E aquilo que eu frisei, é hora da chegada das camisas. E as camisas, num momento como esse, vai trazer mais equilíbrio para a competição. Trazendo o equilíbrio, a pontuação diminui. Isso é natural. E isso normalmente acontece também na Série A, na Série B, quando a gente chega ali a 10, 12 rodadas do final, a pontuação diminui porque tem muito empate, né? Tem muito empate. Uma curiosidade também, Sim. Gramado da Curuzu, como é que tá, hein? Como? O gramado da Curuzu. Ótimo. Foi uma das coisas que, quando nós chegamos aqui, o clube já tinha contratado uma empresa de renome nacional. Você entende? O gramado vai estar em ótimas condições. Ótimas. É um gramado rápido e a gente gosta que molhe esse gramado para ficar mais rápido ainda. Mas problema de condições de jogo vai ser muito bom para as 2 equipes. O indicado para apitar o jogo, Hélio, foi o mineiro Felipe Fernandes de Lima. Felipe Fernandes de Lima é o árbitro. O Paysandu mencionou alguma coisa sobre a indicação? Você conhece o árbitro? Eu conheço o árbitro porque ele apitou muitos jogos meus no ano passado na Série B. Olha, é um árbitro no nível do que apitou Náutico e CSA. Você entende? O Felipe está com uma ascendência um pouco maior, um número de jogos maior do que o menino que apitou, que é lá do Espírito Santo, se eu não me engano, o jogo do Náutico e CSA. É o Capixaba, sim. É um árbitro que apitou decisões do Campeonato Mineiro, é um árbitro que vem sendo muito aproveitado na Série B, né? Eu vejo tranquilidade na questão da arbitragem. Ninguém aqui questionou a arbitragem. Se nós tivéssemos que questionar a arbitragem, seriam as 2 últimas arbitragens do América e lá contra o Altos, que realmente foram arbitragens de nível baixíssimo, mas todo mundo sabe que um jogo pesado como esse tem que ser árbitro do nível desse que vem apitar. Osmar? Olha, claro que é um pouco difícil falar de si, mas como é que você avalia esse seu trabalho à frente do Papão, que estava até pouco tempo no Z4 e agora está brigando fortemente pelo G8? Olha, eu tive a oportunidade de vir 2 meses antes do que eu vim para o Paysandu, mas eu estava vindo de um trabalho de 15 meses na Ponte Preta, estava um pouco cansado naquele momento e acabei não vindo. Isso eu tenho um pequeno arrependimento com isso. Sabe, um pequeno arrependimento, eu já declarei isso publicamente aqui. Quando a coisa ficou muito apertada, novamente o Paysandu me convidou, através do presidente Maurício, que é uma pessoa que eu respeito muito, né? E o Maurício falou muito no rebaixamento, falou muito da gente tirar o clube da condição, né? Inclusive, para ter uma ideia, fez um contrato comigo até dia 31 de dezembro. A competição termina 45 dias antes. Quer dizer, então, o pensamento dele era a recuperação e não deixar acontecer o desastre. É um clube que não tinha ganho nada durante a temporada, foi eliminado na semifinal do Paraense, dispensou já esse ano 24 jogadores, você imagina, 24. Nós realmente contratamos uns 2, 3 jogadores. No próximo jogo do Náutico, 2 deles devem estar dentro de campo, os outros pode ser que não estejam de início. E o que nós fizemos foi recuperar o time. Recuperar. É muito importante frisar.
a importância do profissional pernambucano que eu trouxe, que é o Thomas, né, nosso preparador físico, que é um menino. Muitas vezes as pessoas acham que a gente passa num lugar e não vê valor da casa, dos profissionais da casa. Eu trouxe o Thomas, que fez uma revitalização física, porque a gente trabalha de comum, né? Recuperamos vários jogadores e saímos com um aproveitamento, como eu frisei. Se fosse esse aproveitamento durante todo o campeonato, nós estaríamos hoje na primeira colocação. Mas no momento a recuperação já mexeu em tudo no clube, com tudo. Nós temos informações do departamento de marketing, nós temos informações do departamento comercial. O Paysandu está vivendo outro momento, outra vida, né? Só que a gente tem que referendar isso nessas 3 próximas partidas, porque o rebaixamento nunca aconteceu da minha boca. Eu nunca falei sobre isso, meus jogadores nunca falaram sobre rebaixamento, mas a realidade era essa. E hoje, graças ao esforço do grupo, graças ao esforço do clube, nós estamos buscando uma das 8 vagas. Agora, muito difícil, mas nós não temos qualquer temor em relação aos próximos adversários e a gente espera sim classificar entre os 8. O Wellington Araújo. Ô Hélio, para fazer uma pergunta a você, eu tenho mais 2 perguntas, mas para fazer a pergunta a você, eu tive que assistir o documentário da Xuxa. Vê que negócio estranho, aleatório da Gota Serena. Vixe. Assistiu os 5 episódios? Tô no quarto. É curiosidade total. A Marlene Matos disse que ela colocava nos estúdios da Globo a placa. Ela não falava nada, ela só colocava a placa. Aqui só tem profissional. Por isso, profissional não precisa de babá. Bom, aconteceu aqui um ato de disciplina com Souza no Náutico, que eu não quero perguntar isso a você. Eu quero perguntar o que eu ouvi daí de Belém. Que você, quando assumiu o Paysandu, existia uma caixinha para quem chegava atrasado, para quem fazia coisa errada, e você acabou com a caixinha e a partir de agora é olho no olho? Como é que é isso, Hélio? Exatamente. Eu trabalho com um profissional. Se eu for ficar preocupado de ter 3, 4 pessoas para olhar o horário de todo mundo, para ficar correndo atrás de jogador, se ele chegou 10, 15, 20 minutos atrasado, nós não vamos desenvolver o trabalho do jeito que eu quero. Eu trabalho com um profissional, entende? O meu profissional, ele chega 2 horas da tarde, treina às 4. Ele tem todo um processo, entende? Criado pelos departamentos, em relação a pré-treino, em relação a funcional, em relação ao departamento, a parte de fisioterapia. E o jogador tem que chegar, eu não vou ficar correndo atrás do jogador para ele chegar às 14 horas. Se ele não cumprir com as obrigações dele, a porta vai ser serventia da casa. Hoje não dá para perder tempo. Esses clubes como o Paysandu, Náutico, não dá para perder tempo com o jogador, com qualquer profissional que não seja profissional, no maior sentido da palavra. Você está entendendo? Então não tem tempo mais para isso. Eu não sou papai. E caixinha para mim é uma coisa superada. E cria sim, problema, cria encheção de saco, cria bate-boca. Então, acabei sim. E isso também fez com que a gente mudasse e expandisse o foco, liderança no grupo. Porque coincidentemente daqui a pouco, quem preside a caixinha, quem é fiscal da caixinha, passa a ser os líderes, que muitas vezes não tem nem capacidade para isso. Então eu quebrei com esse foco. E, consequentemente, a aceitação dos jogadores maravilhosa. Eu fico dentro da minha sala, eu não vejo quem está chegando no clube, tá entendendo? Quando eu vou para o refeitório, você entende? Por sinal, um belíssimo refeitório aqui do Paysandu. Quando eu vou para o refeitório para um café, 2h30 da tarde, que eu libero, a nutricionista libera o lanche, eu sei que está todo mundo dentro do clube. E eu bato mais uma vez uma tecla. Não tem espaço para atleta que não seja profissional. É o maior prejuízo do clube, é você contratar um jogador que não seja profissional. Esse é um prejuízo, você entende? Incalculável e irrecuperável. E a gente, dentro da medida do possível, procura evitar isso com a nossa maneira de trabalhar. Osmar Cordeiro. O Brasil, infelizmente, vive essa questão da operação penalidade máxima, que a gente já viu muitas questões, muitos atletas serem julgados. Um destes acabou gerando um desfalque para você, o Nino Paraíba. Como é que você avalia essas questões? O que é que se pode dizer de uma questão tão delicada no futebol, como a operação penalidade máxima,
que lhe fez perder uma peça também do time, momentaneamente? É delicadíssimo, né? Mexe com a moral de todos nós, né? De todos nós, né? Eu tenho 40 anos de futebol e fiquei muito chateado com isso. Muito sentido. O Nino não trouxe prejuízo nenhum para o clube, porque tudo que o clube fez com o Nino, você entende? Foi muito bem feito. Qualquer problema que ele te passasse a ter na área esportiva, né? Ele não receberia nada do clube, o contrato totalmente protegido em relação a isso. Eu sinto muito por esse atleta. Eu acompanhei esse atleta a vida toda. Eu conheço esse atleta. É um jogador, para vocês terem ideia, é um jogador de 212 jogos em 4 anos na Série A brasileira. Em 5 anos. Na Série A brasileira. Quer dizer, é um jogador que, quando ele surgiu no mercado, eu não pensei 2 vezes. Aconteceu um julgamento na área esportiva, ele foi condenado. Cabe recurso, eu pedi para ele continuar aqui dentro, treinando aqui dentro do clube, que ele é da Paraíba, ele é do interior da Paraíba. Ele vai continuar aqui dentro do clube. E tudo que aconteceu por parte da Justiça Comum e por parte da Justiça Esportiva, eu, como profissional, dou total apoio. Nós não podemos conviver com isso. E para mim, o maior absurdo são jogadores que estão penalizados no Brasil e estão jogando lá fora. Para mim, é o maior absurdo do mundo isso. Se foi penalizado, tem que ser penalizado em qualquer parte do mundo. O Hélio dos Anjos está sendo radical com os jogadores? Não. Eu sou radical com o princípio básico da vida, honestidade. E honestidade não é obrigação. Honestidade honestidade é obrigação. Honestidade não é um valor. Eu sou honesto. Não. Nós temos que ser honestos, independente daquilo que a gente faz. E futebol mexe com o orgulho nacional, mexe com o coração do torcedor. E por isso mesmo, a gente tem que ter mais respeito de ambas as partes. Porque o maior problema no futebol hoje é que também você não pode perder jogo no futebol. Todo mundo sabe os problemas que eu tive no Náutico por causa de uma torcida organizada, na época. Você está entendendo? Então o respeito tem que acontecer de ambas as partes. E a questão, a penalidade a esses jogadores, da minha parte, tem um total apoio. Tem que pagar por aquilo que você fez errado. Inclusive o Sport trouxe um atacante, o Peglow, que estava punido na Ucrânia, veio para cá na janela e teve que cumprir os jogos que faltavam da punição, né? Então, isso realmente o que você está falando é um caso a se pensar. Porque da Ucrânia para cá o cara cumpriu, porque daqui para lá ou para qualquer lugar do mundo não se cumpre. André, um caso que é gravíssimo, hein? Gravíssimo. André, desculpa, meu amigo, só falar. À vontade. Desculpa ter te cortado. Tem jogador que, se eu não me engano, por causa desse problema, foi banido do futebol aqui pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Sim. E parece que está jogando fora do país. Acho que é no Irã, parece que esse jogador está jogando. É um absurdo isso. É um absurdo. Você entende? Então nós temos que sim, tem que ir lá na raiz desse problema e a gente tem que respeitar principalmente as instituições e os seus torcedores. O Wellington Araújo. Ô Hélio, deixa eu aproveitar a sua presença aqui na Rádio Clube. Como você enxerga essa mania agora de CTs dos clubes serem invadidos por torcidas organizadas e a omissão escandalosa dos dirigentes? Como é que você enxerga isso? Eu acho o maior absurdo do mundo. E você sabe o que acontece isso? E se fizer comigo, você entende? A gente tem que indiciar o clube. Eu conheço essa história, Wellington. Tem presidente de clube, quando a torcida organizada invade o CT, ele chega sempre depois. Eu conheço isso. Essa história eu conheço. E invasão comigo, infelizmente, só aconteceu num clube, só no Náutico. Em nenhum outro clube que eu trabalhei no Brasil, eu tive invasão de torcedor no meu local de trabalho. E isso, infelizmente, só foi no Náutico. É lamentável, Agora, o que é importante frisar é que o clube é responsável pela integridade física dos seus funcionários. O clube é responsável. Aconteceu uma morte,
Tem clube que vai vender o seu estádio. Tem clube que vai acabar com a instituição no aspecto financeiro. Né? Então, é isso nós temos que transmitir a responsabilidade para o clube. Porque eu ir para o meu clube trabalhar e ser agredido por uma torcida, isso é um absurdo. Eu terminar um jogo e 4 vezes ou 5 a torcida tentar invadir o meu vestiário é absurdo. E eu falo para você, entende? Porque eu tenho como provar um dia isso, caso haja necessidade. Realmente apoiado, apoiado pelos dirigentes. E isso para mim é o maior absurdo que tem no futebol. Eu não convivo com isso. Eu tenho 65 anos de idade, eu acho que eu não aguento uma invasão mais de um torcedor ao meu trabalho, eu vou para casa. Esse clube pode ter certeza que eu vou para casa e vou discutir a minha rescisão de contrato se tiver que discutir na justiça. Mas eu acho isso o maior absurdo do futebol. Como eu acho, e estou aqui publicamente falando, o maior absurdo é essa questão de armar resultados, de cartões, essas coisas, dos atletas para as instituições. Aqui, infelizmente, né, André, tivemos um profissional de uma conduta realmente espetacular, chamado Zé Teodoro, com dedo na cara, sendo chamado de... Você veio aqui roubar o Santa Cruz. Olha, é cada coisa que acontece que é de lascável. E aí a gente vê o final da temporada do Santa Cruz como foi. A gente lamenta. Hélio, há 30 anos você chegava em Pernambuco para comandar o Clube Náutico Capibaribe, exatamente no Campeonato Brasileiro de 1993. O tempo andou, você veio para o esporte, foi campeoníssimo no esporte, retornou para o Náutico numa campanha de acesso, subiu em 2006, retornou ao Náutico em mais 2 oportunidades. Eu estou fazendo esse breve histórico para que o ouvinte entenda e compreenda. Nós, os cabeça branca desse negócio da crônica, conhecem Hélio dos Anjos, conhecem a sua forma de trabalhar, a sua maneira de lidar com o futebol, né? Tive o prazer, uma vez, o Hélio estava no Paysandu, e o Hélio com o Marcelo Rocha, como seu assistente, eles moravam no Hotel Sagres, no bairro do São Brás, né? Exatamente. Na frente da rodoviária de Belém. E eu e Ata Júnior nos encontramos com o Hélio. A gente estava, acho que era com o Sport ia jogar com o Remo, e o Paysandu fez 5-2 no Atlético Mineiro. O Mangueirão, eu pensei que ia cair, balançou mais do que dá conta. Um grande trabalho. Eu estou fazendo e encontrei no Sport, em Campinas, onde a gente tomou o café da manhã juntos. Eu estava hospedado no mesmo hotel e conversamos sobre o futebol. Falamos sobre tudo, só não falamos do jogo, que era contra o Guarani. E eu jamais iria perguntar nada, a não ser se fosse numa entrevista, mas numa conversa informal sobre o adversário. Qual é a sua opinião? Eu não sei como está o tratamento do Paysandu, confesso, com a imprensa. Mas qual é a sua opinião como ex-jogador? Para quem não sabe, Hélio dos Anjos foi goleiro, e goleiro do Flamengo, hein? Goleiro do Flamengo somente no tempo de Raul e Cantarelli, tá? Para quem não sabe. Porque eu costumo dizer, viu, Hélio, eu venho de longe, igual um engenheiro que tinha lá no Rio Grande do Sul. Então, tem que às vezes tem que dar uma espalhada também. Como você vê esse isolamento que o atleta profissional de futebol, de uma forma geral, está sofrendo da crônica, né? A gente viu uma recente confusão aí no Clube Náutico Capibaribe, porque eu não sei se a imprensa tivesse presente todo dia, se tivesse um contato informal com o atleta todo dia, eu não sei se aconteceria, porque de repente vazaria alguma coisa, viria à tona e poderia ser evitado. Mas hoje o cronista, de uma forma geral, ele é visto como inimigo. Ele é um inimigo do clube. Não queremos aqui, não queremos. Eu só vi coisa tão fechada, nesses 32 anos de profissão, seleção brasileira. Só em seleção brasileira. Qual é a sua opinião sobre essa atitude que está sendo tomada no futebol brasileiro, Hélio? Olha, André, eu acho assim, o maior problema hoje dessa relação profissionais com a imprensa, ela ficou deturpada em função das redes sociais, tá entendendo? Eu respeito muito e acho que essa relação ela pode sim ser mais próxima. Eu particularmente,
respeito muito o cronista, eu respeito muito o profissional do dia a dia, o profissional que vai acompanhar, o profissional que vai atrás das notícias. Eu respeito essa pessoa. Por isso, eu, independente de qualquer linha de trabalho do clube, eu estou sempre aberto a isso. Quando o Elton fez o contato, eu podia, não, fala com um assessor de imprensa do clube, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Não, eu dou abertura para conversar com pessoas que foram importantes na minha vida profissional e são importantes, que é, no caso, a imprensa. Eu acho que esse isolamento podia ser menor, mas o que trouxe o maior problema para acontecer um pouco esse isolamento também são as redes sociais. Porque banalizou a informação, banalizou a opinião, você está entendendo? Porque qualquer um atrás do seu computador, do seu telefone, ele fala que Hélio dos Anjos é bandido. E isso aí traz uma repercussão enorme por causa da rede. Não é que um cronista respeitado, né, uma pessoa de boa índole, vai falar. Você está entendendo? Então, eu fico muito preocupado porque o isolamento traz também o menor interesse do público por aquele esporte. Tanto que o futebol, hoje, já não é um esporte dentro do Brasil com tanta repercussão como tinha, como você falou, até mesmo 30 anos atrás, quando nós estávamos iniciando a nossa vida profissional. Bom, mais alguma pergunta, companheiros? Bom, eu quero saber Então, Wellington, você encerra a entrevista porque já estamos com 30 minutos com o Hélio. Eu estava preocupado aqui. Vamos lá. As duas que ele responde numa só. Primeiro, existe o jogo falado e o jogo jogado. Eu espero um Paysandu partindo para cima do Náutico. Como você espera esse Náutico nesse domingo, Hélio? E para fechar, não poderia deixar de perguntar. O Náutico te colocou para fora como justa causa. Colocou o Dalpozo justa causa, colocou o Guilherme dos Anjos justa causa. O Náutico perdeu a causa do Dalpozo, perdeu a causa do Guilherme dos Anjos e a sua causa. Você já está esperando o dinheiro? Como é que é? Ô Wellington, a primeira fase da pergunta foi sobre desculpa, eu peguei. Parte tática do jogo. O Náutico tem um padrão de jogo fora de casa. E eu acho que ele vai repetir esse padrão. O Paysandu está modelado para jogar da mesma forma, fora de casa e dentro de casa. Entendeu? Então eu acho que nós vamos ter um jogo interessante, porque o padrão e o aproveitamento do Náutico fora de casa, para esse tipo de competição, ele é bom. Ele está trazendo resultado. E eu estou atento a isso. Tá entendendo? Nós estamos estudando tudo isso. E mais do que nunca, eu acho que o Náutico pode querer jogar dentro, vai manter o seu padrão de jogo, mas o Náutico é muito perigoso fora de casa. Agora, o Paysandu tem o seu modelo e nós vamos repetir, você entende? Um jogo alto dentro do adversário. Essa questão que você frisou, o meu caso ainda não foi julgado, ainda não teve nem a primeira audiência, tá entendendo? Realmente, o caso do Dalpozo e o caso do Guilherme, a justa causa colocada já foi revertida, tá? E é muito importante lembrar que você citou uma coisa. Muitas vezes fala, o Hélio tem um problema com o Náutico. Eu não tenho problema com o Náutico. Não tenho. Eu devo muito ao Náutico. Eu sei já o que o seu Américo já me ajudou no Náutico, eu sei o que o Paulo, o que o René já me ajudou. Eu sei o que a família Campos já fez dentro do Náutico. Eu sei o que esses meninos novos, que são hoje amigos meus particulares, né? O Bruno Berg, o Ítalo, o Plínio, que eu ainda não tive a oportunidade de sentar com ele, mas a gente conversa muito via telefone, via WhatsApp, né? Todo mundo sabe a admiração e o carinho que eu tenho pelo Júnior Cabeça, que é um menino dentro do clube, a admiração que eu tenho pelos profissionais do Náutico. Dudu, para mim, é um dos profissionais mais qualificados que eu já trabalhei na transição base profissional, né? O Bruno Simões é um dos três melhores fisiologistas que eu trabalhei na minha vida, tá entendendo? O Thomas eu não preciso nem falar, que na primeira oportunidade que eu tive eu trouxe para trabalhar com ele, né? O Bruno, supervisor, são pessoas que eu tenho uma ligação muito grande. O meu problema foi sim com os dois últimos dirigentes, assim como todos os treinadores. Eu até li uma reportagem que o atual mandatário do Náutico falou que eu
você não cumprir com as suas obrigações com seus profissionais. O Hélio dos Anjos não é o Hélio dos Anjos que tem um problema com essa direção. Todos os treinadores que passaram. E vou frisar, eu acredito que o menino último, o Dado, só recebeu por causa da recuperação judicial. Agora, os outros todos, eu acredito que sejam 6, Marcelo Chamusca, o Dalpozo, o Felipe, o Kleina, não receberam. Tá? Elano. De todos, só 2 expuseram publicamente. E eu sou um assim. E o Dalpozo e o Dalpozo. Agora presta bem atenção. Presta bem atenção. Ultrapassado é quem não paga no futebol. Por que o esporte está desse jeito? Vocês conhecem bem o esporte. Por quê? Porque no ano passado, essa direção que está no esporte fez uma recuperação geral dentro do clube. E por méritos da direção, dos jogadores, do Anderson, da sua comissão técnica, para mim já subiu. Aí sim é o dirigente. Você entende? E eu tô tranquilo, porque quem vai decidir é a justiça. Se a justiça achar que eu tenho que receber justa causa, eu vou acatar, porque eu sou um cidadão brasileiro que acato com as leis brasileiras. Você entende? Agora, vamos deixar a justiça decidir. Nada contra o Náutico, mas acima de tudo, friso mais uma vez, não é uma pessoa que eu quero qualquer contato na minha vida com o presidente do Náutico. Hélio dos Anjos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Um grande abraço, Hélio. Muito obrigado. Obrigado, André. Sucesso para vocês aí. Obrigado, Hélio. A todos os participantes aí. Muito bem. Ouvimos o técnico Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, aqui no Bate-Bola da Clube. Vamos ao intervalo.